Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos, amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de Lucas 5, de 12 a 16, que traz para nós a seguinte mensagem. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés, como prova da tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões corriam para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se dedicava à oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, hoje o Evangelho nos apresenta essa cena da cura deste leproso, que vai ao encontro de Jesus. E é muito interessante, porque esta doença da lepra, ela era muito diferente de outras doenças, por exemplo, a cegueira, a mudez, a paralisia, ou outra enfermidade que a pessoa tinha, a pessoa ela continuava no convívio da família, mesmo possuído um processo por espírito mau. Mas a única doença, e essa doença era terrível, porque ela era tida como uma doença contagiosa. Então as pessoas que se acometiam, eram acometidas desta doença, elas eram isoladas do convívio da família, da sociedade, e não tinha ninguém por elas. Era elas e elas. Era elas e, como diz assim, elas e Deus, elas na terra e Deus no céu. E eles viviam, essas pessoas, esse drama. Primeiro, do sofrimento da doença, que a pessoa no momento da doença é o momento mais vulnerável da pessoa. A pessoa precisa de um auxílio, precisa de uma atenção, de um cuidado. E essas pessoas, nas horas mais vulneráveis, nos momentos mais difíceis da vida delas, elas tinham que eram excluídas da comunidade, eram excluídas do convívio da família, de todos, e viviam esse drama, podemos dizer assim, abandonados a Deus dará. E de repente esse leproso ele se encontra com Jesus, porque Jesus veio justamente para esses, os excluídos, pelos abandonados, pelos que os descartáveis da sociedade. E ele começa por esses leprosos, e hoje aqui, logo no início da missão de Jesus, ele vai se encontrar com um leproso. E é muito significativo esse encontro dele com Jesus, porque ele vai chegar diante de Jesus e ele vai dizer assim: Senhor, eu sei, se você quiser, você pode fazer isso que eu preciso. Se você quiser, você tem o poder de fazer isso. Olha que fé desse homem, bonita, Se tu queres, tu podes fazer isso por mim. Ele não colocou condição para Jesus. Ele não disse: Jesus, eu quero ser curado. Jesus, por favor, faça alguma coisa por mim. Você deve fazer alguma coisa por mim. Você tem que fazer alguma coisa por mim. E às vezes a nossa oração é muito querendo colocar condição para Deus. Colocar o que Deus tem que fazer para nós. E a oração desse homem dirigida a Jesus é uma oração bonita. Senhor, eu sei que tu pode tudo, eu sei que tu pode fazer isso por mim, mas é da tua vontade, é do teu querer. Eu respeito a tua vontade, o teu querer, o teu tempo, o teu momento. E o que Jesus responde? Eu quero. Deus sempre quer. Deus sempre quer. E aí Jesus vai curar esse homem. E que é interessante, como o padre explicou, porque essa cura vai devolver esse homem não só a sua saúde, mas vai integrar ele, reintegrá-lo, devolver ele também ao convívio da comunidade. Por isso, se apresentar ao sacerdote, apresentar também lá o sacrifício para a sua purificação, pela sua purificação, mas também voltar ao convívio da família, que era
uma graça, e que a pessoa poder voltar à comunidade, voltar à família, voltar a ser gente, voltar a poder também participar do convívio familiar, do convívio social, que eles eram impedidos por causa da enfermidade. Então vejam, irmãos, que luta dessas pessoas, e Jesus veio justamente para quebrar esses paradigmas, veio para mudar essa mentalidade que as pessoas tinham, né? E que bom, Jesus, né, como diz um estudioso, um escritor, né, que depois de Jesus a humanidade não é mais a mesma. Que bom. Mesmo com todos ainda seus percalços ainda, mas se você comparar, por exemplo, hoje, principalmente nessa área da saúde, né, o entendimento que as pessoas tinham lá naquela época e hoje, né? Então, para a gente ver, muitas coisas ainda precisam ser mudadas, muitas coisas ainda precisam ser transformadas, mas o ensinamento de Jesus, a mensagem de Jesus, o testemunho de Jesus, ele impactou na mudança de tantas coisas na sociedade, na humanidade. Então, para mostrar assim para nós que se nós como cristãos continuamos testemunhando Jesus, continuamos levando a mensagem de Jesus, ela pode continuar impactando na vida de tantas pessoas, transformando a vida de tantas pessoas hoje nos nossos dias, a começar pela transformação na nossa vida. É isso que precisa. E aqui eu gostaria de concluir, né, o Evangelho, né, esses dois gestos bonitos de Jesus, né? Não é uma pessoa vaidosa, né? Quando curou esse homem, logo ele disse: "Ei, não fala nada para ninguém. Não quer que ninguém fique sabendo." Né? Se fosse um curandeiro desses baratos dos nossos tempos, a primeira coisa que ele queria é o quê? Que divulguem, né? Porque ele quer ser conhecido. Ele quer ser cada vez mais reconhecido. E o que Jesus queria? Não, continuar no anonimato. Além de não querer que divulgasse, diz a palavra, né, que ele se escondia em lugares solitários, sozinho, lugares reservados. Para quê? Para viver uma vida de oração, uma vida de intimidade, de encontro com Deus. Olha que ensinamento bonito de Jesus. Primeiro, a solidariedade dele com esse homem sofredor, doente. Depois, a humildade dele de não querer se aparecer, não querer ser reconhecido, cuidando com a vaidade, né? A vaidade a coisa não é de Deus, é do demônio. Mas depois Jesus ainda tem uma atitude bonita de intimidade com Deus, na oração, e da onde ele encontra a força, da onde ele encontra o sentido para a sua missão. É nesta intimidade com Deus, na oração. É isso que nós precisamos também como cristãos. Se nós queremos realmente encontrar sentido para a nossa vida, nós precisamos ser pessoas de vida de oração. Porque é ali que nós encontramos o sentido, a força, a razão para a nossa missão, para aquilo a qual nós somos chamados como cristãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.